Nesta aula, vamos falar das dilatações térmicas sofridas pelo líquido. Ela é um pouquinho diferente do que acontece nos sólidos, já que os líquidos não têm volume definido. É mais uma aula do conceito de termologia da física. Na dilatação dos líquidos, alguns pontos são importantes a ser considerados. Como os líquidos não têm forma própria, a sua dilatação sempre será volumétrica, já que ele vai assumir uma dilatação nas 3 dimensões. O mais importante aqui é pensar que esses líquidos sempre estarão dentro de outro recipiente que também dilata. A dilatação desse recipiente, então, faz com que o líquido tenha duas dilatações, uma aparente e a outra real. A dilatação aparente é aquela que, quando você esquenta, você percebe que houve uma dilatação do líquido. Então, vamos escrever aqui só a dilatação do líquido. E, no entanto, eu tenho que considerar que o recipiente que o contém também dilatou. Então, a dilatação real vai ser a dilatação aparente, que é a dilatação do líquido, mais a dilatação do recipiente. Em termos matemáticos, nós podemos pensar que a dilatação volumétrica real é a dilatação volumétrica aparente, vamos deixar abreviado aqui, mais a variação volumétrica do recipiente. Outro fator importante a ser considerado é a dilatação anômala da água. Todos os líquidos dilatam normalmente com aumento de temperatura, como já dito anteriormente. Porém, a água é uma exceção, e essa exceção acontece somente de 0 a 4 graus Celsius. Nesse intervalo de temperatura, ela sofre uma contração, e de 4 graus Celsius em diante, a sua dilatação acontece normalmente. Vejamos, nós temos aqui um caso gráfico de como acontece essa dilatação da água. Eu vou aumentando a temperatura, está aqui no gráfico a escala, vamos colocar aqui temperatura, pode ser no caso graus Celsius, e eu vou percebendo o que acontece com a dilatação volumétrica dessa água. Pode perceber, se eu começar no zero, ela há uma contração até aqui aproximadamente 4 graus Celsius, onde eu vou ter um volume menor, e daí em diante, esse volume começa a aumentar. Isso acontece principalmente por conta das ligações moleculares da água, e isso você verá nas aulas de química. O caso mais normal da gente observar onde isso acontece é o congelamento das superfícies de água. Se nós formos pensar aqui num lago, vamos tentar desenhar aqui mais ou menos para você entender, um lago qualquer, e aqui eu tenho ele cheio. Um exemplo. Vamos pensar que a temperatura aqui está a menos 20 graus Celsius. Logo, eu vou olhar para essas regiões aqui, ó, algumas subdivisões desse lago para você entender um pouquinho mais. 4 tá bom. Se eu pensar que essa superfície eu tenho a água a 0 graus Celsius, a água a 1 grau Celsius e a água a 4 graus Celsius, por exemplo. Essa variação de temperatura é só um exemplo. A 0 graus Celsius, ela está com um certo volume. A 4 graus Celsius, o seu volume é menor, o que justifica uma densidade maior. Logo, densidade maior, essa água desce e a água de densidade menor sobe. No caso aqui, eu estou comparando pela temperatura a sua dilatação e o seu volume. Nesse caso, então, a água menos densa ficará na região em cima, que é a água onde eu tenho uma temperatura menor de 0 graus Celsius. Portanto, essa parte do meu lago congelará, o que é muito comum você ver em países frios aí. Essa é a explicação do porquê disso acontecer. Eu tenho uma relação de densidade com o volume causado aí pela dilatação da temperatura e da diferença do comportamento anômalo da água.